Senhor, operar o teu poder, teu querer, teu efetuar. Manifesta o teu trono, manifesta a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, seu Santo Espírito, expulsa também na teu joelho, em nome do Senhor Jesus, seu Santo Espírito, eu oro, Senhor, para que o Senhor coopere comigo, Senhor, do princípio ao fim, Senhor, em toda essa ministração desta palavra poderosa, Senhor, que é o amor, Senhor, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas o amor que nunca falha, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, cooperar comigo, vem me ensinar, vem me revelar mais ainda aquilo que tu já me tens revelado, vem me guiar, vem iluminar, Senhor, vem endireitar as minhas veredas, vem me falar como os teus oráculos, Senhor, do princípio ao fim, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas somente toda aquela que for boa para promover vidas, libertar, curar e abençoar para a glória de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, muito eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui e ministrar o teu povo, Senhor. Esta palavra vai para ministrar o teu povo. Te louvo e agradeço pela experiência, Senhor, pelo poder, pela bondade, pela misericórdia, pela oportunidade de colocar o teu povo nas minhas mãos e eu poder, Senhor, ministrar o teu povo segundo a tua vontade. Oro para que assim seja, Senhor, do princípio ao fim. Senhor, não permita, não me induzas a tentação, Senhor, que não desvie nem para a direita nem para a esquerda todo o tempo. Eu esteja focado em ti, guiada pelo poder do Espírito Santo e que o sangue poderoso de Jesus caia agora sobre mim, sobre os meus filhos, sobre toda esta atmosfera espiritual no lugar celestiais, dentro de todo este edifício, Senhor, norte, sul, este, oeste, em nome de Jesus, cancela toda a interferência do inimigo. E aqui também todos aqueles que estão a entrar aqui, Senhor, em nome de Jesus, fogo do Espírito Santo caia sobre todos. Pai Santo, liberta os ouvidos, unge os ouvidos, liberta o coração, unge os corações, para que seja um solo fértil para receber o poder da unção que vem com a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus, que ela venha como espada e corte, Senhor, o pecado, a enfermidade e a maldição, venha como escudo, Senhor, e revista de todo o teu poder, armadura e o amor para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo amado, sejam bem-vindos a mais esta live, Nascimento, seja bem-vindo a Dayana, Adelaide Conceição, Apolinário, Jaci e todos os outros conforme forem entrando, sejam bem-vindos, amada apóstola Ana, ministrando aqui esta palavra, Pai faz-nos um. Pai, faz-nos um. Vamos dar um pouquinho de tempo a ver se os outros também se juntam. Amém, amados. O Pai Santo, em nome de Jesus, vai buscar, Senhor, todos aqueles que tu queres que estejam aqui nesta live e ouçam a tua palavra, Pai Santo, para que todos nós, Senhor, endireitemos as nossas veredas e entremos na tua vontade. Seja bem-vinda, Maria de Fátima, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos do poder de Deus. Nesses finais dos tempos, o inferno está a rugir com toda a fúria, porque ele já sabe que o tempo se aproxima dos finais. Nós estamos nos finais dos tempos e o inimigo sabe que Deus está a recolher os seus. O inimigo sabe que Deus está a trabalhar a favor de todos aqueles que nele esperam, de todos aqueles que buscam, pedem e esperam no Senhor. Desde a antiguidade nunca se viu falar de um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Amém, amados? A começar esta ministração ali, esta palavra, amados, vamos ver aqui em João 17. Eu oro para que você tenha a sua Bíblia. Eu tenho sempre exortado, cada vez que vierem a esta live, entrarem, tenham a vossa Bíblia para confirmar a palavra. É muito importante que nós confirmemos a palavra de Deus. Uma das coisas que eu, sempre que evangelizo, muito exortei o povo em Portugal que lesse a Bíblia. Muitos estão em Portugal, são católicos, mas não se preocupam em ter uma Bíblia e dizem mesmo que não tem uma Bíblia. E eu então disse, amados, nós estamos nos finais dos tempos. O inferno está furioso à procura de todos aqueles que têm a porta aberta para tragar e levar. Então, ele vai usar quem? Ele vai usar homens. E ele não olha quem, nem como, nem onde, nem porquê. Ele entra para matar, roubar e destruir, seja lá quem for que lhe der lugar. Mesmo que nós não demos lugar,
ele mesmo assim vem e a força, ele arromba a porta. Então é muito importante, amados, que você entenda que a Bíblia é o manual do fabricante. Cada um de nós temos que ter é a nossa arma. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E cada soldado tem que ter a sua arma. Nós não podemos ir à guerra a contar com a arma do outro. Se a arma do outro é a munição para ele, não é? E não vá a munição dele acabar, nem temos nem para nós, nem para ele, ele fica sem munição para ele e nem tem também para si. Então todos nós temos que orar e vigiar, todos nós. Eu sinto muito, tenho muita pena. Eu apresento-lhe as minhas condolências. Eu oro para que onde é que você está? Onde é que você está? Eu oro para que o seu coração e o coração de todos os membros da família, seu Santo Espírito, conforte nesta hora de dor, Senhor. Ela já era muito, muito idosa, ou estava doente, ou se você não quiser partilhar, está bem. Não, eu sei que é um momento de muita dor. Me lembro quando a minha avó faleceu, já estive em Lisboa, chorei muito, fiquei muito triste, muito, muito, muito triste. A minha avó já tinha seus 70 e tal anos, mas é carne de carne, sangue do sangue, não é? A gente, mesmo depois das pessoas terem essa idade, mas fica sempre aquela saudade, e ainda mais como estava longe, doeu ainda um bocadinho mais. Então eu me lembro deste dia como se fosse hoje. Então eu entendo a sua dor, que Deus conforta, o Espírito Santo toca agora nesta sua serva, Senhor, que entrou aqui, Senhor, toca no coração de todos os familiares, Senhor, conforta, Pai Santo. Só Tu és poderoso para entrar na nossa alma, nosso coração, pôr um enguento na ferida, na dor, na injustiça, Senhor, na perda, na saudade, no buraco que fica. Só Tu és poderoso para preencher, Senhor. Preenche esse buraco, Senhor, em nome de Jesus. Remove a tristeza, Senhor, e que eu oro para que, assim como a minha mãe desejou que na morte dela houvesse alegria, eu oro, Senhor, para que haja alegria e que ela tenha vivido os seus melhores tempos. Todos nós passamos por dificuldades, mas eu oro para que ela tenha vivido os seus melhores tempos e tenha partido em paz. E acima de tudo, Senhor, eu oro para que ela esteja nos Teus braços, Senhor. No nome do Senhor dos Exércitos, eu oro para que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. O Senhor falou, mas eu não posso falar, tá bem? Há coisas que nós podemos partilhar, mas há coisas que nós não podemos partilhar. Mas você que está agora viva, aqueles que estão vivos, Deus diz para nós enterrarmos os mortos, sim, mas nós temos que preocupar com os vivos, acima de tudo a nossa salvação. A carne tomba, não é? Volta ao pó. Mas a nossa alma, para onde é que vai? É isso que muitos não entendem, muitos não se preocupam, muitos levam a vida com Deus de uma forma muito relaxada, não há reverência, não há compromisso, não há amor, não se preocupam em perguntar a Deus: eu recebi Jesus Cristo e agora qual é o segundo passo? O que é que eu tenho que fazer? Senhor, me guia, Senhor, me ilumina, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me fortalece, Senhor, me protege. Não há ninguém que busque este poder que Deus está à espera, pronto para dar a todos, né? E nós esquecemos que depois de morte há a vida e também a morte. Depois da morte há sempre o outro lado. Nós não sabemos como é que vai ser, mas por isso é que Jesus Cristo, ele nos guia. Ele preparou um caminho para que nós todos entrássemos pelo caminho dele, para que quando ele determinar o nosso fim aqui na terra, nós nos encontremos com ele, nós batamos de frente com ele. Eu oro para que você fique firme, amado. Se você tem prazer de ouvir a palavra de Deus neste ministério, se você tem prazer de receber o poder de Deus por este ministério, fique firme, amado, fique firme. Procura a nossa igreja. Eu não posso ensinar
ensinar tudo. Aqui, por acaso, o TikTok já me enviou alguns detalhes em como eu posso subscrever, mas acredito que ainda faltam certas coisas para eu então subscrever. Então, todos que realmente querem fazer parte deste ministério online, então eu já posso ensinar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, amados, eu acredito que sou mesmo muito generosa comparado com muitos pastores, muitos apóstolos, especialmente os apóstolos. Eles não mostram porque têm que ganhar dinheiro, amados, mas a palavra de Deus também não é para ser dada a todos, porque é a seguinte, Jesus diz, não dê pérolas aos porcos, não dê pérolas aos porcos. Quem são os porcos? Qual é o termo? Qual é a conotação disso? É aqueles que não reverenciam o Espírito Santo, é aqueles que dizem que querem Deus, mas no coração está vazio, é aqueles que a gente convida, vem à igreja hoje, vamos amanhã, vamos depois da manhã, a gente está sempre a convidar, tem sempre uma desculpa, tem sempre tudo para fazer, mas nada com Jesus. No seu plano, na sua agenda, nunca está Jesus, e a todo tempo invoca o nome do Senhor em vão. Então esses são porcos, porque quem é o porco? O porco damos banho, mas ele vai se enfiar na lama. Então, estes também são considerados, nós damos a palavra, mas ele sai e vai zombar de Deus, vai escarnecer de Deus, vai para tudo quanto é lado, mas nunca tem prazer na casa de Deus, mesmo que ele venha, mas ele quando sair dali, ele vai se enlamear, não guarda a unção, não guarda o amor, não guarda a palavra, não guarda a vontade de Deus. Então, nele não há a bondade de Deus, nele não está o amor de Deus, e ele não recebe. Então, há muitas coisas que nós não podemos dar a todos, mas isto, com relação a isto, amado, eu saio expulso no nome de Jesus. Eu já viu, por isso é que temos que ter intercessores. Enquanto estamos a pregar, temos que ter intercessores para que não haja interferência. E esta mensagem que eu venho falar agora é exatamente acerca disso, mas de uma forma mais profunda. Se você for ver a tua Bíblia em João 17, aqui está a oração que Jesus Cristo fez ao Pai antes dele consumar o pacto, antes dele ir à cruz. Nós estamos a falar de Pai, faz-nos um, porque esta é uma das armas que o inimigo usa, é separação. A minha mensagem vai focar em separação, mas começando como? Pelo zelo de Deus em manter-nos unidos. A vontade de Deus é que sejamos unidos, porque quando nós estamos separados, então nada acontece, ele não pode abençoar. E quem é que quer a separação? É o inimigo. Então, como é que ele, nos primeiros homens, o que é que o inimigo fez? O inimigo separou o homem de Deus. O inimigo separou o Deus do homem. Para quê? Para que ele pudesse fazer com o homem aquilo que ele bem entendesse: matar, roubar e destruir, fazer tudo, enlamear. E foi isso que ele fez com Adão e Eva, e a maldição entrou na terra. A partir do momento que a Eva comeu, entrou o pecado, engodou, entrou o espírito pecaminoso, a maldição entrou. E quando ela induziu também ao Adão, então ele também caiu em transgressão, e foi por essa porta, eles a partir desse momento abriram a porta para que tudo aquilo que Deus deu a eles fosse roubado, fosse dizimado. O que é que Deus tinha dado ao Adão e Eva? Deus deu-lhes autoridade ao Adão. Deus deu a Adão autoridade sobre toda a terra, sobre tudo que nela há, os animais, as árvores, tudo, e inclusive sobre a mulher. Deus deu autoridade sobre tudo, inclusive a mulher que Deus fez para ele. Mas como ele permitiu que o inimigo entrasse nele através da esposa, então o que aconteceu? A maldição entrou, e entrou a maldição pelo espírito. Como é que foi? Primeiramente pelo espírito de mentira, do engano. Ele cegou a mente a Eva, e a Eva já estava no pecado, então a Eva contaminou
ao Adão. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O Adão ainda estava santo, ele ainda estava puro, mas como a Eva já se tinha contaminado, e ela, como a esposa dele, então ela foi a ele e ela contaminou o Adão. Um pouco de fermento levedou toda a massa. Qual foi toda a massa? Todo mundo, toda a terra ficou contaminada com o pecado. Está em Gálatas 5, você pode confirmar um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso quer dizer que quando se trata do pecado, quando nós damos lugar ao diabo, não só nós ficamos contaminados, mas vai a família toda. Em domino effect. No efeito de dominó, contamina esse, contamina aquele, contamina aquele, contamina aquele. Por isso é que nós não podemos, depois de receber a salvação e vida eterna, nós temos que fazer a escolha das amizades. Nós não podemos misturar-nos com todos. Vamos nos separar das pessoas, vamos deixar de falar com as pessoas. Não. Mas nós vamos selecionar com quem nós comemos, vamos selecionar com quem nós vamos conviver, não é? Porque há pessoas que nem com estas pessoas, mesmo que sejam da família, a Bíblia diz, nem com os tais comeis. Nós até com certas pessoas nós não podemos até comer, porque por causa de um pouco de fermento vai levedar toda a massa, é uma porta aberta da nossa casa para a nossa família, os nossos filhos, nosso casamento e por aí fora. Então, olho bem aberto, orar e vigiar que Deus nos protege. E como Adão não orou, não vigiou, como é que o Adão tinha que orar e vigiar? Olha, assim que a Eva deu-lhe a paz do Senhor, a Cnícia termina. Assim, quando a Eva disse-lhe para comer também, porque ela comeu e não morreu, e convidou também a comer, ele poderia ter dito, Deus disse para que não comêssemos, por que você comeu? Vamos, então eu vou te levar a Deus. Então, a ele, se tivesse feito isso, em primeiro lugar, ele teria tomado a autoridade que Deus lhe deu a ele, e em segundo lugar, ele teria fechado a porta. Esse fermento que contaminou a Eva não teria passado para ele. Ele não teria sido contaminado. Mas como ele não fechou a porta, não tomou autoridade, então lá está, tomar autoridade é a ele que Deus deu autoridade a ele. Então ele tinha que ter tomado esta autoridade, ter exercido essa autoridade sobre a mulher, ter repreendido a ela e ter levado ela. Então isso é orar e vigiar. Orar e vigiar que é obedecendo a Deus, sujeitando ao mandamento de Deus. Então ele falhou. Como consequência disso, todo mundo ficou em pecado. E a terra, o pecado se multiplicou na terra de uma tal forma que Deus teve que e acabar com a terra, teve mesmo que dizimar, teve que acabar com o mundo com o dilúvio, porque o pecado era muito e Deus então foi a solução que ele escolheu assim. Eu até não digo que é a solução, ele escolheu, porque ele quisesse curar a todos, ele quisesse eliminar o Satanás, ele pode, mas ele escolheu assim, eliminar o mundo e fazer tudo de novo, deixando só o homem que ele achou na terra que era justo, que era Noé e a sua família. Foram eles que se salvaram em termos do homem. Entretanto, quando Deus enviou o povo a todo tempo, regressando um pouquinho atrás, o que o Satanás atingiu aqui foi a separação. O objetivo dele é separar o homem de Deus, porque assim o homem estando separado de Deus é vulnerável. O homem está separado de Deus, está junto com ele. O homem está separado de Deus, está exatamente onde ele quer que o homem esteja, porque assim ele pode fazer o homem conforme ele quer. Os moradores da terra se entendessem, se tivessem um pouquinho de discernimento para entender as estratégias do inimigo, todo mundo corria e refugiava-se em Deus. Todo mundo refugiava-se em Deus. Amados, nós não podemos invocar o nome de Deus em vão. Mas outra coisa também, nós não podemos competir com o inimigo.
Não há forças em nós, não há capacidades em nós. A nossa força vem de Deus. Nosso socorro vem dele. Não há força, amado. Nem que você ore de manhã, de tarde, de noite. Não somos nós quem lutamos com o inimigo, amado. Por isso é que muitos apóstolos estão a cair. Porque Deus nos dá poder para repreender o inimigo, dá. Eu estou aqui, não tenho nenhum intercessor aqui comigo para poder, é suposto eu ter, mas ainda não chegou o tempo. Já chegou. O Senhor está a dizer que já chegou, mas o que é que ele está a tentar fazer? Ele está a tentar impedir que você ouça essa palavra para você não ser liberto. Então ele vai atacando, e como ele vai atacando, eu repreendo, e ele tem que ficar no lugar dele. É o poder que Deus me deu como uma apóstola. Eu tenho essa unção ao nome de Jesus, na voz do meu comando, ao nome de Jesus. Todo joelho tem que se dobrar e tem que sair, então eu prego. Mas nem todos têm esse nível de unção. E nem todos conhecem essa estratégia. Há muita igreja de Cristo que não expulsa o demônio. Então você fica limitado em muitas coisas. Nós não podemos competir com o inimigo, amado. Nós não podemos fazer isso. Mas muitos, pelo fato de terem o poder que Deus dá, tentam competir. Não é que nós eu não, quer dizer, envaidecem-se de uma tal forma, não é? E o inimigo entra por outras portas, porque só a vaidade é um portão aberto para o inimigo entrar. Já viu? Nós não oramos e não vigiamos. Já viu? Pelo fato de eu ter essa unção de Deus, pelo fato de eu ser escolhida, de eu ser ungida, glórias a Deus, porque Ele me escolheu para a sua própria glória e para cumprir uma missão, que é resgatar o seu povo. Eu não tenho que me envaidecer com isso, porque em primeiro lugar a luta é grande, e em segundo lugar a glória é dele. Se ele de repente decidir tirar, como é que eu fico, amado? E ele está a tirar a muitos. Ele está a tirar a muitos. Então, competirmos com o inferno é uma heresia muito grande, e é uma imaturidade espiritual. É imaturidade espiritual. Nós temos que reverenciar a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus, sujeitar a palavra, e nós temos que respeitar o mundo. Temos que respeitar o mundo, não podemos brincar com o mundo. E como crentes e com unção de Deus, com o amor de Deus, mais do que nunca, a revelação é para ter medo do mundo. De respeitarmos a Deus, reverenciar a Deus, nós queremos ir a Ele. Mas com o mundo, amado, você fuja do mundo. Você fuja do mundo, porque está cheio de fermento do inferno para te contaminar, te cobrir de trevas e te levar para o inferno, carregar para o inferno. Então você tem que fugir do mundo. Não menospreza aquilo que Deus nos diz, porque se não fosse assim, todos os profetas que Deus enviou antes do nosso mestre teriam todos vencido. Não venceram o mundo, porque do jeito em que o povo tem que entender, compreender e entrar na vontade de Deus. Porque o inimigo é mau. Então o que é que Deus fez? Deus teve que vir Ele mesmo, porque todos aqueles que Deus enviava, acabavam por morrer, não é? Acabavam por morrer, eram mortos e por aí fora. Entretanto, a partir do momento que o Adão pecou, ele ficou separado do amor de Deus. Automaticamente ele ficou separado do amor de Deus. Mais uma vez, amado, está ali este comentário. Ignorem, amados. Aquele que conhece a palavra sabe que eu estou a pregar a palavra, e aquele que esta palavra é para que eu saiba de que está aqui o anticristo. Não é só o anticristo é que não vai com essa palavra, porque eu estou a ensinar segredos para que você tome posse da autoridade do crente, para que você vença. Por isso é que eu estou sempre a dizer: você congregue.
congregue para ser treinado, capacitado, revestido de toda a armadura de Deus para que você vença, toma a autoridade do crente e vença. Porque Jesus Cristo nos restituiu essa autoridade quando ele desceu ao inferno. Ele foi tirar da mão de Satanás esta autoridade que nos foi roubada quando ele enganou a Eva, e Eva, por sua vez, enganou o Adão. Então, amados, a partir do momento disso, o homem ficou separado do quê? De Deus. E qual foi a tática que ele usou aqui? Separação. O homem separado de Deus, o homem perece. Está mais do que claro. Foi ou não foi, amado? Não foi o que aconteceu? Desde os princípios, o homem pereceu. Deus acabou com o mundo. Deus teve que fazer um novo céu, uma nova terra. E agora, consequentemente, o homem continuou separado de Deus e continuou a perecer. O pecado continua a multiplicar-se. Sai um pecado, entra o outro. No deserto, Deus perdeu mais do que 40 mil homens, por causa, famílias inteiras, por causa do pecado, porque não agarraram-se a Deus, não se uniram a Deus, não fizeram a vontade de Deus, não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Deus só queria que eles ficassem perto de Deus. A única forma que nós temos de ficar perto de Deus é obedecendo a Deus, amados. É obedecendo a Deus, é sujeitando a palavra. Se você não obedece a Deus pela sua palavra e você não sujeita ao líder que Deus coloca lá no santuário físico, em que você tem que ir e congregar, para que você então cresça segundo a vontade de Deus e vença o mundo, ganhe fé, sabedoria e tenha a armadura toda de um soldado espiritual para vencer o mundo, você não vence. Você continua separado de Deus. Você pode ir à igreja, mas enquanto você não aprender a armadura de Deus e praticá-la e se revestir, você vai estar sempre separado de Deus. O inimigo vai estar a fazer você aquilo que ele quiser, amado. Enquanto você não aprender. Então, como Deus então viu que o homem continuou a perecer, o mundo continuou a engolir o homem, as trevas continuaram a engolir e amassar e a roubar o amor no coração do homem para com Deus, a separar mais ainda o povo de Deus, com muitos tipos de pecado. Cada momento, amado, o inimigo está sempre a inventar o pecado. Então, o que acontece? Deus decidiu vir ao mundo ele mesmo. Como? Usando o seu filho. Ele está no filho, o filho está nele, e ele então decidiu vir. Ele veio fazer o que, amado? Ele veio nos unir ao Pai. Ele veio nos unir ao Pai de novo, porque nós estávamos separados do Pai e nós não entendíamos, os moradores da terra não entendiam os princípios de Deus. Então o Filho teve que vir. O Filho deixou-nos aqui um legacy, amado, poderoso. Só não entra neste legacy, só não entra no reino de Deus, neste projeto de Deus para a salvação de toda a alma humana. Só não entra aquele que decidiu mesmo: não, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Mas se você não decidiu, amado, então entenda o poder de Deus para a sua vida hoje. Entenda isso. O inimigo quer que você esteja separado de Deus para te matar, para te roubar, para te destruir. E este processo, esta arma, esta astuta cilada do diabo, ele tem usado desde o princípio. Foi assim que ele atacou Eva e aí o Adão pela Eva, para destituí-los, para separá-los de Deus. Esta é uma lição muito profunda, mas vamos falar só de separação. Separação, vamos focar na separação. Consequentemente, isso tem acontecido. Quanto mais longe de Deus nós estamos, melhor para o inimigo é. Porque esta é a estratégia dele. É a arma que funciona para ele, e o homem, se entendesse esta armadura, o homem nunca daria nenhum passo sempre que há alguma contenda na igreja.
O homem não daria um passo. Sempre que um irmão abria a boca, dizia alguma coisa e ele dizia, ai não, eu não vou mais naquela igreja, porque esse irmão, irmã, você precisa de reconhecer o diabo no teu caminho e reconhecer Deus no teu caminho. Se você reconhecer Deus no teu caminho, você vai lembrar, ai não, esta é a astuta cilada que o inimigo usou para separar o Adão e Eva de Deus. Ai, a mim, tu não me vais apanhar. A mim, já não me enganas. Em nome de Jesus, cai por terra. A cegueira espiritual da minha vida já acabou. Todo o espírito do erro e do engano cai por terra em nome do Senhor Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu não sou Eva caída, eu não sou Adão caído. Eu sou Eva redimida, Adão redimido. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo que o Senhor enviou para me ensinar a andar em amor, em união. Porque ele disse aos seus discípulos, orai e vigiai, estejam conectados a mim. Ele sempre me disse, Ana, esteja bem pertinho de mim, viste? Eu te quero bem perto de mim. Não está fácil. Não está fácil, amado. E perto de Jesus, amado, você tem que estar de 2 em 2 horas, mínimo. 2 em 2 horas. Entra, conecta, amado, para fechar todas as brechas. E quando entrar, não é só... Não, vai de coração. De coração grato, cheio de amor. Eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma, Senhor. Você vai de coração grato, alegre, mesmo você estando a trabalhar, amado. Seja multitask. Faça muita coisa ao mesmo tempo. Se é um trabalho que você consegue estar a pensar e a fazer as coisas ao mesmo tempo, amado, eu vou te dar um exemplo. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu me lembro quando estava debaixo do fogo, naquela altura ainda, quando aconteceu isso com a minha filha, estou a cuidar dela, eu tinha 5 casos. Como advogado, eu tinha muitos casos naquela altura, e então eu tinha que resolver todos, amados. Eu estou no computador, mas tinha as minhas orações aí em frente do meu escritório, da minha secretária, tinha todas na parede, tinha parede pintada de orações. Eu estou a trabalhar, estou passando um bocadinho, ó Pai, em nome de Jesus, esse aqui ele embaraçou, coro embaraçou, eu louvo, eu adoro, eu choro, eu até obrigado, Senhor, amados. Abre o olho, fecha as brechas, fecha a porta ao inimigo, fecha a porta da tua vida, da tua alma, do teu coração. Está escrito e é sobre tudo que devemos guardar, guarda o teu coração, porque é daqui que procedem saídas da vida. Então guarda, orando, ficando perto de Jesus Cristo. E nisso, amados, ele veio e nos ensinou. Ele veio e nos ensinou o caminho. Ele veio e nos ensinou o poder de união. Nós temos testemunhos dos seus discípulos. Os seus discípulos, houve uma altura o que ele pregou, Jesus Cristo pregou com unção, com amor, com ousadia, com autoridade. O que aconteceu? Todos os discípulos o abandonaram. Todos. Eram muitos que estavam a ouvi-lo. E os discípulos dele, que eram aqueles 12 que ele estava a discipular, o que disseram? Ai, com uma palavra tão forte, quem é que se salvará? Eles de repente perderam todos fé, e viram impossibilidade de salvação numa palavra tão dura. É porta estreita. Porta estreita, amada. Neste ministério você também tem a porta estreita se você quer salvar. É porta estreita. Não sou eu que vou te fazer, mas é a palavra que eu te vou pregar. Eu vou pregar a verdade. A verdade é porta estreita. E a mensagem foi tão dura, para eles acharam tão dura, que todos abandonaram, ficaram tristes. Abandonaram a Jesus. E Jesus então olhou para os seus discípulos diretos. Vocês também não querem ir? Não querem ir? Tá bem? E eles disseram, ai Senhor,
Quem é que tem a salvação e vida eterna? É só o Senhor que tem. Vamos ficar. Então você faça o mesmo. Aguenta o coração e fica firme, amados. A pregação não te mata, ela te cura, ela te liberta, ela te sara, ela te regenera, te santifica, ela te purifica e te santifica e te prepara para você ter um encontro real com Jesus. É esta palavra, amado. Ela é dura, porque o pecado tem que ser assim, é com a verdade. Ou se nós não pregarmos a verdade, o pecado não sai. E também, se você não der lugar a Deus e ficar firme, o pecado também não sai. Você tem que receber a palavra com um coração humilde e dar lugar a Deus, sendo manso, para que Ele continue a te lavar e curar e te purificar. Você não pode rebelar contra a palavra. Você não pode refilar contra a palavra. Você não pode porfiar. Você não pode contender com a palavra. Se você fizer isso, você não vai ser curado, você não vai ser liberto e você não vai ter a salvação e a vida eterna. É isso que muitas pessoas fazem. É isso que muitas pessoas fazem. Eu já tenho dito isso no princípio, quando Jesus começou a treinar, eu não entendia por que as pessoas não ficavam na igreja. Pessoas que Deus enviava, que eu sabia que Ele me dizia que estes são os meus enviados e que são conhecedores da palavra, amado. E que sobem e pregam a verdade. E até alguns pregavam melhor do que eu, não é? Não ficaram. E eu então fiquei muito mal. Disse, ai Senhor, mas todos aqueles que o Senhor está enviando não estão a ficar. Será que eu estou a fazer alguma coisa, Senhor, que está a lhes pôr? Será que sou eu? O Senhor disse, Ana Isabel, as pessoas não ficam na igreja por causa dos seus pecados. É o pecado, amado. O pecado é como uma gangrena. Se você, da mesma forma como você vai ao hospital à procura de um médico para curar a doença do corpo, da mente, é da mesma forma você vai para a igreja para ser curado a doença da alma, que é o pecado. É o pecado, amado. Mas se você não ficar quieto para o médico te curar, você nunca vai ser curado. Porque há pecado que é difícil de sair só com Cristo na causa. E se você não der lugar, Jesus, quando vai com a espada para tirar o pecado de ti, você salta e vai embora. Ainda fala mal dele, fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal de tudo. E Deus perdoa, sabe por quê? Porque Ele sabe que é demônio. Então Ele perdoa. Né? Ele te perdoa, mas ele perdoa por um tempo. Ele dá um tempo para você voltar. Porque senão, qual é o salário do pecado, amado? É a morte. Você não dá lugar a Ele para que Ele cuide de você, para que Ele te cure, para que Ele te sare, para que Ele te liberte desse cativeiro, dessas amarras invisíveis, mas reais do portão do inferno que está em você. Você quem vai parar o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Então você tem que aguentar o coração. O propósito que ele veio à Terra, ele veio à Terra com muitos propósitos. Mas um dos maiores propósitos era conciliar Deus com o homem com Deus. Porque por causa do pecado, o homem ficou destituído de Deus, ficou separado de Deus. Deus é santo, Deus não tem um pacto com o pecado. O pecado fere a santidade de Deus. O pecado contra a autoridade dele ofende a sua soberania. Então, ele não tem pacto com o pecado, ele se afasta. O Espírito Santo se afasta, se entristece e se afasta de nós. Então, para restituir-nos, para aproximar-nos de Deus de novo, nós é que temos que decidir, tomar uma decisão. Eu quero Deus. Eu quero sair, eu não quero parar ao inferno. Eu não quero, depois de eu fechar os olhos, no dia que o Senhor determinar, sai por Satanás de Deus, prende-nos, pulso no nome de Jesus. No dia que o Senhor determinar que é o meu fim aqui no mundo, eu não quero partir deste mundo e ir parar no inferno. Eu quero partir deste mundo e ir para o colo do meu Senhor. Então vou me sujeitar a Deus e vou resistir ao mundo, vou resistir ao pecado. Vou resistir à minha vontade. Eu vou dar lugar a Deus. Vou me sujeitar a Deus. Vai doer? Vai. Mas vai me curar. Vai me sarar. Vai me libertar da prisão do inferno. Vai me transportar do reino das trevas para o reino do amor do Pai. Vai me regenerar. Eu vou nascer da água e do Espírito Santo.
vai me santificar. E sem a santificação ninguém verá Deus, mas eu vou dar lugar a Deus porque eu quero me salvar. Então, isto é individual, é a decisão que cada um de nós tem que tomar. Ele não força, amados. Ele não força. Quando ele nos dá um tempo para nós tomarmos a decisão, ele espera. Por isso é que o amor dele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E não falha, tanto de um lado como para o outro. Ele nos dá esse livre-arbítrio para nós decidirmos se queremos estar com ele ou se queremos estar com o inferno. E ele coloca os seus ungidos no caminho de todos. De todos, amados. A palavra será... Ninguém que morreu sem salvação. Aqueles que realmente a palavra não chegou a eles, eles foram para Deus porque eles têm uma justificação diante de Deus. Mas Deus me está a dizer, não acontece. Todos têm oportunidade aqui na terra, todos têm oportunidade de receberem a minha palavra. Agora, se a palavra chegou a ti, você tem a oportunidade de receber, mas você não recebeu, você rejeitou, ele vai rebobinar, amado. Ele vai fazer com que você tenha encontro com ele mais uma vez. Ele vai usar outro cheiro, às vezes usa o mesmo. A mesma pessoa vai te falando, mas você conta, há pessoas que você vai rejeitando, chega um dia, o Espírito Santo se entristece, então ele encosta. E quando ele encosta, quem é que vai lidar com você? É Satanás, é aquele que você está a escolher. Você se rejeita a Deus, você automaticamente está a dar lugar ao diabo, você aceita ele. Então, quando você der de frente com o diabo mesmo, você vai correr para Deus. É assim que fazem todos. Eu estou a rir, mano, porque por acaso não foi o meu caso, não é? Mas é o que acontece a muita gente. Por que você tem que esperar para o diabo te castigar primeiro, depois para você ir a Deus? Deus, quando nos envia para dar a palavra, ele já viu que o diabo está de olho em você. Ele mesmo acelera para que você tenha encontro real com ele, para que o inimigo não tenha lugar. Ele faz o trabalho dele. Agora, o teu trabalho, a tua parte, ele faz a sua parte, ele é fiel, ele cumpre a sua parte, e a tua parte em cooperar com ele, em entrar em aliança com ele, para ele tratar contigo e te proteger, e o inimigo não te tocar. Aí é que nós falhamos, amados. E a todo tempo cuidamos que nós estamos bem. Não, eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal testemunho de ninguém, eu não me meto com ninguém. Amados, não há um justo nenhum sequer. Todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus e ponto final. Jesus Cristo não veio para apaziguar nada. Ele veio trazer a espada. Ele veio tirar o pecado do mundo. E é a espada da boca dele que corta, que nos separa do mundo. Para Deus, a única separação que para nós é válida é separação do mundo, para transportar-nos para o reino dele, para o reino do Pai, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e ele é o nosso Criador, foi ele quem nos criou, então nós pertencemos a ele. O inimigo não leva ninguém para o inferno se Deus não permitir. Ele não toca, amados. O inferno não leva ninguém. As pessoas é que decidem lá parar. Não é Deus que manda ninguém para o inferno, amado. As pessoas é que decidem ir para o inferno, porque ele dá lugar a todos, ele dá oportunidade a todos, ele veio para todos, ele não veio para uns, ele veio para todos. Então, esta oportunidade, esta graça redentora de Jesus Cristo, de Deus, está disponível para todos. Agora depende de você. Então, ele veio para nos restituir a glória do Pai que tinha sido roubado ao Pai. Nós fomos roubados ao Pai. Então ele restituiu isso. Ele nos uniu ao Pai. Ele nos uniu ao Pai pelo poder do sangue. O sangue derramado rasgou o véu do pecado. Consumou o pacto de aliança que ele fez com o Pai. Ele venceu. Ele nos ganhou de volta, entregou-nos ao Pai naquela rude cruz que o fez sofrer. E agora, mas antes dele ir lá parar,
O que é que ele disse aqui em João 17? Agora vamos aqui a João 17. Ele diz assim, vamos ler mesmo do princípio. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe disse. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro, a Deus, o Pai, o Criador, o único Deus verdadeiro. Eu vou repetir, versículo 3. E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o Filho já existia. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes e eles as receberam e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus, são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Vamos a ver? Para que sejam um. Eu desde o primeiro dia que li este capítulo, amado, esta palavra ficou gravada no meu coração. E nunca mais de lá saiu. E ele deu-me mais revelação a partir desta. Esta foi a oração que ele fez ao Pai, que nos fizesse um. Eu já não estou mais no mundo. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Assim como nós, assim como ele e o Pai são um, faça-os também um. Não viu? Então, nisto, vamos até ler um pouquinho mais à frente. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, aqui, ele orou ao Pai que nos fizesse um. Qual é o propósito de Deus, amados? Sermos um. Qual é o propósito dele de sermos um? O que diz o Salmo 133? Que bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque é dali que ele derrama a bênção. Quando estamos unidos, o que acontece, amados? Tudo flui. Quando estamos unidos no mesmo espírito, no mesmo alvo, protegendo os mesmos interesses um dos outros, em amor, em santidade, ouvindo e praticando a palavra de Deus, sujeitando-nos a Deus e resistindo ao diabo, ou seja, tirando o pecado do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, do nosso caráter, expulso, nome de Jesus, dando lugar a Deus para que ele possa arrancar o caráter, a velha natureza, a velha natureza está em nosso caráter, no nosso coração. Arranca essa velha natureza e põe uma natureza dele. Arranca a velha natureza, esvazia-nos de nós mesmos, esvazia-nos da nossa vontade, esvazia-nos do desejo de fazer tudo aquilo que nós queremos e nos coloca numa posição em que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Coloca-nos numa posição em que nós nada fazemos sem primeiro dizer e pedir uma oração e pedir uma bênção
Pai, Pai, eu vou ali, eu tenho esse plano, eu tenho esses alvos, Senhor, é da tua vontade que eu faça assim, é da tua vontade que eu vá assim, Senhor, eu não quero entristecer o seu Santo Espírito, eu quero que todo lugar onde a planta do meu pé pisar, Senhor, eu quero que tu estejas lá comigo, que tu vás adiante de mim, quebrando todas as barreiras, deitando por terra todo o inimigo, Senhor, cancelando toda seta inflamada maligno, deitando por terra, quebrando os ferrolhos dos portões de inferno, abrindo os caminhos, Pai Santo, para que eu possa passar e tomar posse da bênção e teu nome seja glorificado na minha vida, porque eu sou teu, eu sou tua, não vivo mais eu, mas tu vives em mim. Quando nós decidimos fazer assim e esperando no Senhor, amados, não é decidir fazer assim e a meio do caminho, Deus está a demorar muito, eu vou fazer aquilo que eu tinha pensado. Não, nós esperamos nele. Enquanto nós não vemos a glória dele, nós não damos um passo, nós vivemos em oração e de esperança. Nós vivemos de jejum e de esperança. Nós vivemos de vigília, servindo a Ele, agradando a Ele, de louvor para libertar-nos de tristeza, de tanto espera, porque a espera, às vezes, amados, dá uma tristezazinha ali. Quando a espera é demorada, dá uma tristezazinha, é um desafio muito grande. Mas nós louvamos a Deus, adoramos a Deus para quebrar a barreira de opressão e de tristeza que vem para poder atrapalhar, roubar a nossa bênção. Nós esperamos no Senhor. A fé e a esperança andam juntas. Então nós adquirimos esta virtude que são tesouros que acumulamos no céu. A fé e a esperança. Aquele que não age na sua vontade, aquele que não age na sua carne, ele está a agir na vontade de Deus. Ele está a agir no Espírito de Deus que clama Abba Pai. Então isso quer dizer que ele está unido com Deus. Ele está unido com Deus. É assim que nós estamos unidos com Deus, amados. Enquanto nós não damos lugar a Deus, nós estamos separados de Deus. Nós podemos ir à igreja, nós podemos estar a servir a Deus, nós podemos ser pastor, nós podemos ser apóstolos, mas se nós não damos lugar a Deus, eu não me importo de dar aqui, o Senhor permite, Pai Santo. Só um bocadinho. É meu testemunho, amado. Durante o treino é duro. Como apóstolo, todos aqueles que dão lugar a Deus para serem batizados com fogo, com fogo, sabem que o treino é duro. É o treino de santificação e o treino de batismo do fogo é para tomar posse do ministério. Sabem que é duro, cada um a sua medida, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu dom e que Deus vai dar cada um a sua medida. Deus não dá a ninguém nada daquilo que ele não possa suportar, cada um a sua medida. Se é apóstolo, tem treino do apóstolo. Apóstolo que se é profeta, tem treino do profeta. Se é evangelista, tem treino do evangelista. Se é pastor, se é dono do socorro, cada um tem o seu, mas todos eles são duros, porque é cada um a sua medida. Então, eu disse, Senhor, o Senhor me disse que vai me dar isto, o Senhor me disse que vai me dar isso, o Senhor me disse que vai dar isso, o Senhor me disse que vai dar aquilo, mas onde é que está isso, Senhor? Eu não encontro isto, eu não tenho isto, eu não tenho isto. Quanto tempo eu vou ficar? Isto passou um dia. Então, o dia seguinte, eu estou a orar, mas depois bateu uma tristeza e disse, Senhor, até quando, Senhor? E depois ele me disse, Ana Isabel, o teu vaso está cheio. Foi logo, amado. Ana Isabel, o teu vaso está cheio. Por que eu não te vou dar esses exemplos, amados, para que você também se corrija? É um exemplo que a gente não vê apóstolos a falarem mal deles. Dificilmente você vê apóstolo dizer que ele também tem pecado. Ele também peca. Só pelo fato de ser apóstolo, ele já não peca. Amados, somos todos tentados. Jesus Cristo disse, neste mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele que é filho de Deus, ele foi tentado. Nós que estamos na graça não somos. Anda cá que eu oro para o mentiroso. É assim que nós somos destituídos da graça, porque fingimos uma santidade que não é. Amados, nós não temos que fingir.
Todos sabem que nós estamos debaixo do fogo. O mundo está tenebroso. Claro que não vamos estar agora a falar de nós o tempo todo, porque é suposto falarmos de Jesus Cristo. Mas um testemunho ali e o outro para te encorajar, para que você saiba que você não é o único pecador. Todos somos pecadores, amados. Todos. E todos devemos orar um para os outros, para que Deus nos ajude. Por isso é que temos que estar unidos. Por isso é que ele orou ao Pai para que o Pai fizesse-nos um. E é só assim que nós conseguimos vencer. Esta é outra lição que eu tenho para dar. Em princípio, amanhã eu vou dar esta lição acerca de como que nós devemos estar unidos, amados. Pode ser que eu ainda entre online hoje mesmo e passe esta mensagem, mas tenho que orar um pouquinho. Vocês me dão depois uma licença para ir orar um bocadinho, porque quando o inimigo começa a atacar, temos que lhe dar na cabeça para que ele fique debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, amém? Então, nisso, ele orou ao Pai assim, que quando nós estamos unidos, Deus pode fazer muita coisa conosco e alcançamos, entramos na vontade de Deus. Quando nós estamos unidos com Deus, entramos na vontade dele e ele cumpre a vontade dele na sua vida. Mas quando nós estamos fora, ele não cumpre, porque nós estamos fora da vontade dele. E temos muita igreja assim, muitos apóstolos estão assim, isto não é crítica, amado, mas como Deus me deu a missão de pregar para as igrejas que estão em apostasia, os governantes estão em apostasia, por aí fora, por isso é que eu falo com conhecimento, pela experiência, com as visões e sonhos que ele me deu, para poder pregar, para que ele leve ao arrependimento a todas essas autoridades. Por isso é que eu falo, não é? E se você for lá ler em Apocalipse as cartas às igrejas, às 7 igrejas, está lá tudo. O que está lá? As igrejas estão em apostasia por causa de quê? Do pecado. As igrejas que estão a funcionar, essas igrejas são comparadas às igrejas hoje, aqui na terra, e é porque é igrejas de Apocalipse, no tempo de Apocalipse, mais do que metade das igrejas do Senhor Jesus Cristo está fora da vontade dele, está fora do rio da autoridade dele, porque morreram, naufragaram na fé. E nós vemos, elas estão aqui, grandes igrejas, muitas, milhões de pessoas por todo o mundo, edifícios ostentados, grandes edifícios ostentados de riquezas, mas estão mortas, amados. E então, isso porque viveram uma vida dissoluta. Viveram uma vida dissoluta. Se você for lá ler, é pecado atrás do pecado, que Jesus Cristo usa-se do apóstolo João para poder então repreender essas igrejas, levar a essas igrejas que eles estavam debaixo da autoridade dele, que era o apóstolo João quem fundou, para que se arrependessem e para que Jesus Cristo curasse as suas igrejas. E ele está a fazer isso nestes finais do tempo. Jesus Cristo está a pregar, está a levantar servos em todo o mundo para que as igrejas, os líderes das congregações se arrependam, o povo se arrependa, especialmente da ganância, o amor ao dinheiro, o amor ao mundo e toda a glória do mundo. Deus está a levar as suas igrejas ao arrependimento, porque senão, amados, não vazem as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, mais do que metade, ele diz, Ana Isabel, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. Então ele está a tratar quem tem que agora mudar de atitude, amado. Sou eu e você. E você tem que dar lugar a Deus para ele tratar consigo, para ele te perdoar os teus pecados, para que ele te lave e purifique de toda a iniquidade, de toda a imundícia, de toda a enfermidade, de toda a maldição, de tudo quanto é casta de obras infrutuosas das trevas que te cobriram, para que ele então comece o processo de regeneração, para que você seja feito uma nova criatura, para que você então nasça da água e do Espírito Santo e seja batizado no fogo e tome posse do teu ministério aqui na terra. O ministério, o lugar que você ocupar no corpo de Cristo, vindo de Deus, é aquele que você vai ocupar na nova Jerusalém, porque nós tomamos posse da nossa salvação e vida eterna aqui na terra. Não é depois de morto, amado. Depois de morto acabou.
Só tem que esperar do dia do Tribunal de Contas, o dia do juízo final. Aqui é que ele lida conosco aqui. Depois é o julgamento. De certeza que você não quer aparecer no julgamento estando com as mãos sujas. Vá com as mãos limpas, amados. Arrependa-se agora e ande em união com Jesus Cristo, ande em amor com Jesus Cristo, honre-o, respeite-o, reconheça a autoridade dele, reconheça ele nos teus caminhos, sai expulso no nome de Jesus e reconheça. Eu peço perdão, amado, eu estou debaixo do fogo, mas eu já venci no nome de Jesus. E ele então tem que fazer o quê? Você ao fazer isso, você vai andar com Jesus. Você vai andar com ele junto, e é isso que ele quer. Nós, quando pregamos o evangelho, é para ligar, é para conectar você com Jesus, porque você está separado dele. E enquanto você está separado dele, você está na mão do inimigo, você está desgarrado, não tem pastor, e a todo tempo ele já se posicionou como teu pastor. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai à paz senão por mim. Então ele já é o teu pastor, mas como você não o conhece e ou mesmo rejeita-o, então você continua desgarrado dele, do Pai, do reino de Deus, e anda como ovelha sem pastor, e o inimigo te está a castigar, ele te está a ver, ele só repreende quando o inimigo te quer matar. Mas o inimigo te está a roubar, te está a destruir aos poucos, mas você não se apercebe, continua a achar que está na alta, que está na boa vida, te corre bem. Mas a misericórdia de Deus é uma coisa, mas o diabo também abençoa, porque você, como está com ele, você está no time dele, ele te abençoa 100%, vamos embora, e que é que. Então, temos que ter a sabedoria. E quando ele orou para que Deus nos fizesse é porque ele conhece a estratégia do inimigo, é separar o homem de Deus. E ele sabe que o inimigo é mau. O que ele disse? Pai, ele disse aos discípulos: eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador, para que isso é justo que eu vos envie o Consolador. Porque ele estava com os discípulos, ninguém tocava nos discípulos, mas ele, depois de deixar a terra, então iriam fazer mal aos discípulos. Por isso é que ele disse aos discípulos: não saiam do templo enquanto eu não vos enviar o Consolador. Então, quando ele chegou lá, ele disse: Pai, temos que enviar o Consolador, porque o inimigo é mau. Sem o Consolador, eles não vão vencer, não vão fazer a obra, não vão vencer, vão ser todos mortos. Mesmo com o Consolador foram, não é? Mas ainda fizeram a obra, cumpriram o tempo que Deus estipulou para que eles ficassem. Eles conseguiram passar a mensagem, eles conseguiram espalhar o evangelho. Muitos receberam o evangelho, e até mesmo o último dos apóstolos daqueles tempos, que é o apóstolo Paulo, espalhou o evangelho por muitas nações, e nós temos hoje o testemunho deles, que nós pregamos, que nós conhecemos o evangelho, conhecemos a Jesus, temos ido a Jesus pelos testemunhos que eles deixaram. Amém? E Deus deixou isso para quê, amados? Esta oração ele fez para quê? Para que nós, quando estamos juntos, ele derrama de bênção e nós conseguimos alcançar mais, amados. Nós fazemos mais por uns pelos outros, e fazemos mais pelas nações. E o povo precisa de entender o caminho, precisa reconhecer o caminho de Deus, e precisa de reconhecer o inimigo quando ele aparece. Nós precisamos de reconhecer estas duas entidades nos nossos caminhos, para sabermos lidar com cada uma à altura. Reverenciar, quando batemos com Deus, amados, é reverenciá-lo, obedecer e sujeitá-lo. Quando batemos com o inimigo, é dar porrada, é pôr debaixo dos pés, porque o Senhor Jesus Cristo já nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Agora, como é que você vai aprender a armadura de Deus para vencer o inimigo se você não congrega? Como é que você vai aprender a discernir as astutas ciladas do inimigo se você não congrega? Então tem que reconhecer os princípios de Deus, aceitá-los e sujeitar-se a eles, para que Deus consiga revestir de toda a armadura. E a armadura principal, amado, é o amor.
é o amor, amados. Se nós não revestirmos de toda a armadura de Deus dentro do pacote do amor, são muitas coisas que temos que aprender. Andar em amor é uma armadura poderosa para nos manter unidos. Se for lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está ali o apóstolo Paulo escreveu muito, muito bem. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos é como, amado? É andar em amor. Temos o repertório de andar em amor. Só pelo fato de eu gosto muito de Colossenses 3. Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz aqui, nós que já estamos em Cristo, buscarmos as coisas que estão em Cristo, buscar sabedoria do alto, onde Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. Porque nós já estamos mortos para nós mesmos, para este mundo, somos uma nova criatura, então nós temos que despojar de todo o pecado. Leia lá, abra o Colossenses 3. Temos que despojar da ira. A ira é algo que afasta. Nós podemos irar, mas nós temos que ter controle sobre a ira e não pecar. Porque se nós atingirmos aquele limite que excede ao limite permitido por Deus e pelo homem, não é? Então nós acabamos por pecar. Por mais razão que nós temos sobre o assunto, acabamos por perder toda a razão. Então nós temos que manejar as nossas emoções, temos que ter controle, temos que ter autodomínio. Seguir a paz com todos é um tópico muito difícil para nós, mas Jesus nos disse que nós temos, para seguir a paz com todos, temos que perdoar os nossos inimigos. Temos que orar por aqueles que nos maldizem, que falam mal de nós. Temos que bendizer daqueles que nos maldizem, aqueles que nos maltratam. Ora, é uma coisa muito difícil. Uma pessoa que vai nos injuriar, uma pessoa que nos maltrata, uma pessoa que vive falando mal de nós, e nós aí estamos a perdoar. Mas, amados, foi o que Jesus nos ensinou para nós vencermos. Você escolhe se quer vencer ou se quer ser derrotado. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Temos que, se nós queremos vencer, vamos usar as armaduras dele. As armaduras dele é para lutar contra, é nadar contra a maré. A maré vem contra ti com toda a força para te engolir, mas você vai com a maré com um jeitinho. A maré te vai chamar de parvo, estúpido e tudo quanto é coisa, porque ele sabe que ele está vivo para te destruir, ele pode. Mas com a armadura de Deus, se Jesus Cristo venceu o inferno, não vamos nós vencer. Por isso é que ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Como é que ele lidou com o inferno? Como é que ele lidou com todos que o crucificaram? Até na cruz ele perdoou. Então ele não deixou-nos um legado, ele não nos deixou um mandamento que ele mesmo não tenha cumprido. Expulso o nome de Jesus. Ele não deixou a nós um mandamento que ele não tenha cumprido. Por isso é que ele diz, o apóstolo Paulo diz, aqui são as palavras de Jesus: os meus mandamentos não são pesados, porque ele mesmo os cumpriu. Ele veio em forma de homem, amado. É Deus nele, mas ele veio em forma do homem. Mas ele deixou-nos o seu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos convencer do pecado, para que nós não iremos. Mesmo se o Espírito Santo vê que nós estamos a atingir um nível que já nos está a levar a pecar, ele fala conosco, amado. Ele fala conosco, ele nos repreende para que nós nos acalmemos. Ele fala, ele usa várias estratégias, até hinos de que você já conhece. Ele fala contigo através desses hinos, para que você não se desfaleça na caminhada, para que não cometas o pecado. Mas ele fala em mansidão, ele fala em amor. Ele é lindo, amados. Ele é simplesmente lindo, poderoso. E aquilo que ele fez, ele nos ensinou. Ele venceu a cruz, nós também vencemos a nossa cruz. Cada um de nós está a carregar a nossa, ele venceu a dele. Mas dessa cruz, todos nós vamos carregar um pouquinho, porque nós estamos aqui.
Nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós temos que entender que nós temos que combater o bom combate da fé e do amor, em humildade e mansidão, tal como ele fez. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo exaltou a nosso mestre, dizendo que pela humildade dele e mansidão, ele obedeceu ao Pai, sujeitou-se ao Pai do princípio ao fim, não rebelou, não refilou, não fez nada, mas aguentou, suportou a rude cruz até o fim. Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O inimigo só vai reconhecer a autoridade em nós quando nós nos sujeitarmos a Deus. Porque Jesus Cristo, ele sujeitou a Deus, ele venceu o mundo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu. Então nós também temos que vencer o mundo, temos que vencer o pecado, temos que vencer a morte, temos que vencer o nosso caráter. Temos que vencer o nosso caráter, e é o nosso caráter que nós temos que dar lugar a Deus. Temos que diminuir-nos para nós não pecarmos contra o nosso próximo. Não importa, claro que esse momento temos que defender, amado. Não quer dizer que não há situações que você não tenha que levar a um caso a tribunal. Deus mesmo, mas se você buscou a Deus primeiro em toda a injustiça que você sofre, Ele vai te dizer o tempo certo para que você faça, para que você tome a medida. Isso está a acontecer comigo, amados. Eu não estou a dizer você nada também daquilo que eu não estou a aprender com ele. Eu estou a dizer pelos factos e pelas evidências, pelas experiências que eu também tenho com ele. Então esforça, amado. Usa as armaduras de Deus, não usa a armadura do inimigo. A armadura do inimigo é para separar-te. A armadura do inimigo é para te isolar. A armadura do inimigo é para te pôr bem longe dos teus, para que você fique enfraquecido. Então ele te possa castigar. Ele te possa castigar. E há outra particularidade, amado. Ele orou isto ao Pai. Quando Deus enviou o Espírito, lá em Atos 2, os apóstolos receberam o Espírito da promessa. A promessa se cumpriu, as bênçãos de Abraão chegaram a eles, que receberam então o Espírito. Eles viveram em união, amados. Atos 2:42 mostra que prova ali que está a testemunhar que o Espírito que derramou sobre os apóstolos foi a oração, é o resultado da oração que Jesus Cristo fez ao Pai. Pai, eu quero que os façam um. E eles andavam em união. E como é que provamos isso, amados? Lá em Atos 2, leia, amados. Leia Atos 2 e também leia em Atos 5. Atos 4 e Atos 5, em que este espírito do amor foi manifestado na congregação, nos fiéis, que se aperceberam que havia desigualdade social e financeira no corpo de Cristo. Então eles não se sentiram bem, os ricos não se sentiram bem ao ver que havia pobreza no meio deles, eles sendo ricos. E então eles sentiram que há desigualdade. E então propuseram aos apóstolos aquilo que eles tivessem. Então vender e trazer o dinheiro para então distribuir com toda a congregação que é pobre, para que todos andassem no mesmo nível, para que houvesse igualdade, inclusão, não há separação no meio do povo. Não, para que não haja discriminação no meio do povo. E é isso que as igrejas têm que ser até nos dias de hoje, amados. A ânsia, a ganância, a cobiça tem separado o povo de Deus, tem a discriminação, a discriminação financeira, social, tem entrado pelo corpo de Cristo adentro. Só aqueles que têm riquezas que provam aos líderes que estão a vencer em Cristo. E a todo tempo, aquele que nem tem nada é que está a vencer em Cristo, é aquele que vigia. O dinheiro está a levar, está a
mover aquele que tem riqueza, porque ele tem riqueza, ele pode pagar empregado, ele tem motorista, ele tem tudo, não lhe custa nada, até a fé, é fácil ele ter fé em Cristo, mas aquele que tem que levantar de madrugada para poder trabalhar, ele vai buscar a Deus com toda a força. Ai Senhor, eu estou tão cansado, ontem trabalhei 10 horas, Senhor, hoje é mais um dia, eu ainda tenho que ir para a igreja, tenho que servir ao Senhor. Ai Senhor, fortalece-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Esse tem mais fé daquele rico, amado, e os líderes da congregação correm atrás dos ricos por causa da riqueza, estão a acumular tesouros onde? Na terra. E a todo tempo Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde nem a traça e a ferrugem consomem, mas juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Inverteram os valores. Foi esse espírito que Deus derramou? Não, Deus derramou um espírito de união, porque ele orou ao Pai, não quero que os tires do mundo, mas eu quero que os faça um. O espírito que foi derramado fez realmente fez-nos amado. E aí esse espírito temos que buscar no corpo de Cristo. É possível para aquele que quer. O líder que está na posição de liderança, amados, que Deus ungiu, implementa estes métodos, não há como falhar. Não há como falhar, amados. E o que acontece? Se você for continuar a ler em Atos 5, o demônio tentou estragar, tentou vir separar este espírito, tentou entrar. Como? Por quem? Pela Safira e Ananias. Leia Atos 5. Ananias e Safira, eles tinham também uma propriedade e disseram ao apóstolo Pedro que vão vender. Eles venderam, mas só que eles, a cobiça entrou, o espírito de cobiça entrou neles e eles então disseram: ai não, mas como é que nós vamos dar tudo que é o nosso suor e vamos dividir com todos, vamos ficar igual? Não, vamos tirar uma parte para nós, vamos levar a outra parte, dividimos e ficamos com mais um bocadinho. Entenderam as contas, amados? É isso que ele fez. E a todo tempo, quem é que viu? Deus. Foi esse espírito que Deus derramou? Não. O que estava a entrar na congregação? Foi uma porta. É uma porta aberta. Entrou por onde? Pelo povo. Por um membro da congregação. Ele entrou e operou. Só que ele foi interceptado. Porque quando ele chegou ao apóstolo Pedro, o Espírito revelou ao apóstolo Pedro de que não foi isso que ele vendeu. E ele perguntou ao apóstolo Pedro, perguntou a Ananias: Ananias, diga, por quanto vendeste isto? Vendi por tanto. E o apóstolo Pedro disse: porque mentis ao Espírito Santo. Não mentis a mim, mas mentes ao Espírito Santo. E como mentiste ao Espírito Santo, é blasfêmia, você vai cair aqui e vai morrer. E caiu e morreu. Amados, não é ser malvado, mas se o Espírito agisse, o Espírito de Deus agisse assim, eu acho que as igrejas estariam todas direitinhas, haveria temor, porque o que aconteceu, houve temor no corpo de Cristo quando Ananias pirou naquele momento. A seguir veio a mulher. Como já tinha combinado, ela não sabia que o marido já tinha expirado. E ela veio. E o apóstolo Pedro perguntou a mesma coisa. Então venderam por tantos as vossas fazendas? Sim, porque mentis ao Espírito Santo. E assim, pelo mesmo lado que teu marido foi, você também vai. E ela caiu, também expirou. E isso trouxe o quê? Temor no corpo de Cristo. E tem havido isso. Deus me disse que tem havido isso até nos dias de hoje. Mas como o povo está concentrado no pecado, está enlameado no pecado, não se apercebe que o povo que está a morrer dentro da congregação é por causa do pecado, que não largam o joio, não deixam que Deus trata para arrancar o pecado. Então, como o pecado que esse tem contamina mais ainda, então Deus leva a dormir. As pessoas não se apercebem disso, mas pelo Deus, eu quando li este versículo, este capítulo várias vezes, não é, porque gostei muito do temor, essa parte em que Deus derramou desse espírito e eles eram unidos, andavam em comunhão, em oração e partir de pão, tinham tudo em comum. Ai, amado, isso me alegrou tanto o meu coração, por isso é que também Deus também me deu mais entendimento. Deus disse que até os dias de hoje isto acontece no corpo de Cristo, mas nós não nos apercebemos, né? Por quê? Porque está todo seco com o pecado.
né? E não há temor, não há respeito por Deus, não há respeito pelo Espírito Santo, não há respeito pelos líderes. No corpo de Cristo todos sabem tudo, todos são iguais, não há quem, não há não sei quem, não há apóstolo, não há, bem, até chamam de nome uns aos outros, é um Deus nos acuda, não é? Então, quando é assim, o que é que está a funcionar, amados? É obras perversas. Deus fala, alguém ouve? Não, porque está tudo muito preocupado com o seu pecado. Está todo muito preocupado em ser mais do que o outro. Está todo muito preocupado em ser melhor do que os outros. Então Deus pode falar, não vai ouvir. Então por isso é que as igrejas estão a perecer, por causa do pecado da carne, por pecado da vontade, por não se esvaziam. Quando Deus me disse, Ana Isabel, o teu vaso está cheio, eu disse, ai Senhor, não, o vaso cheio não, Senhor, eu vou obedecer, eu vou calar, eu vou esperar, Senhor, eu orei, Senhor, perdão, no nome de Jesus. No dia seguinte, o que é que ele me disse? Entrou um vinho novo em ti. É poderoso, não é, irmão? Se enquanto você não esvazia o vaso da tua vontade, ou seja, o teu caráter, se não estiver vazio de ti mesmo para dar lugar a Deus, você nunca receberá vinho novo. Você fica, por isso é que muito depois o rio de água viva para de fluir, já não flui, porque está cheio dele mesmo, está cheio da sua vontade, não dá lugar a Deus, não é humilde, não é manso, não é amigo do próximo, não é bondoso para com o próximo, não faz bem ao próximo, subjuga ao próximo, ao jugo, estender do dedo, o falar a vaidade, e então o vaso está cheio. Deus quer derramar mais sabedoria, Deus quer derramar mais amor, quer derramar mais unção, não consegue porque o vaso está cheio. E foi isso que ele me disse. Todos os dias, amados, o rio de água viva tem que fluir. De todo servo de Deus que ama a Deus, tem que ter rio de água viva. Ou você crê ou não crê em Deus. Aquele que crê, amados, rios de água viva fluem. E como apóstolos que têm a obrigação de ministrar a palavra todos os dias e em todos os momentos que o Senhor falar, amados, o rio de água viva não pode parar. Se parar, não há apostolado. Se parar, nós não somos mais homólogos de Jesus Cristo. Se parar, nós não ceiamos mais com Jesus Cristo. Se pararmos, a visão fica parado e o povo morre na caminhada. Então isso é um desastre espiritual do reino de Deus. Então não pode acontecer. Então nós temos que entender o poder de separação que leva para o inferno. E temos que abraçar o poder da união que nos leva à salvação. Seremos mais, quanto mais unidos somos, Deus consegue aproveitar-se de todos nós. Deus faz mais coisas em nós. Nós juntos podemos ser poucos, amados, alcançamos grandes coisas, grandes vitórias. Ele ministrou-me agora grandes vitórias no meu ministério, amados, nesta caminhada que temos vindo, amados, enquanto ele não cumpre aquilo que tem que ser, que é para muito breve, está a dizer ele, somos poucos, amados. Somos poucos no ministério apostólico. Você não brinca. São grandes fortalezas. Se você tem acompanhado o meu ministério e sabe o tipo de missão que eu tenho tido para pregar para os governantes, para as entidades de todas as igrejas de Cristo, e para a minha família, então você vai ver que são grandes fortalezas que vêm atrás de mim para me cefar a vida. E se você crê em Jesus Cristo, você verá a glória dele neste ministério. Isto não é vaidade, isto é verdade. Isto não é vaidade, amados. Eu não ganho em nada a ser vaidosa, muito pelo contrário. Eu vou para o inferno como Lúcifer foi. E eu tenho testemunho dele, eu não vou cometer o mesmo erro. Então, amados, a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, todos que estão a entrar ali, glórias a Deus por esses likes dos lives, para que esta página seja mais visualizada e mais povos aprendam estas doutrinas que estão a ser desviadas do corpo de Cristo. Não se está a ensinar o amor de Deus, amado. O amor de Deus no corpo de Cristo não
se está a ensinar de uma forma em que traga temor. O amor de Deus vem com juízo e vem com justiça e juízo. Só se está a pregar o amor de Deus para libertar. As igrejas hoje em dia só estão a pregar a libertação. Ai, que tudo vai correr bem. Ai, não preocupa. Deus é fiel. Amados, Ele é. Mas Ele também é juízo. Se você não larga o pecado, você não vai ser abençoado. Você se não larga o pecado, Ele vai sempre suprir a necessidade de todos, amados. Deus vai sempre suprir a necessidade de todos. Ele é pai, Ele não é padrasto. Mas Ele quer abençoar, mas Ele não pode, porque o que está a fazer separação entre você e Ele? É o pecado. E a todo tempo Ele veio nos resgatar da maldição da lei para nos reconciliar com Deus, para nos unir ao Pai outra vez. Mas nós não fazemos esforço para mantermos unidos com Ele. Nós temos que estar unidos com Ele, mas se nós insistimos em estarmos separados dEle, Ele não consegue aproveitar de nós, Ele não consegue abençoar. E nós não só temos que andar em paz com Ele, em união com Ele, mas temos que andar em paz uns com os outros e em união uns com os outros, para cumprir o Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos requer que nós andemos em amor, andemos em união. A união, o Salmo 133 tem que cumprir, e é isso que foi cumprido, é esse Espírito que Ele enviou em Atos 2, amado. Tem que cumprir na igreja de Cristo, senão não é igreja, amado. Senão não é igreja, é empresa. Na empresa há despedimentos. No corpo de Cristo não há despedimento. Por isso é que Deus disse lá no ministério do profeta Jeremias, capítulo 5, creio eu, quem é que vos deu carta de divórcio? Deus nunca nos deu carta de divórcio. Ele nunca deu. E Ele, enquanto o tempo de misericórdia durar, Ele não vai dar. Nós é que estamos sempre a dizer Jesus Cristo, eu não quero ir mais à igreja. Aquele pastor, nós é que estamos sempre a divorciar dele. Nós é que estamos sempre a separar-nos dele. Nós é que estamos sempre zangados com ele. E a todo tempo ele não faz nada. A todo tempo ele está ali sossegadinho, cheio de amor no coração. Ele está a ver que nós estamos cheios de pecado, cheios de demônio. E ele não nos abate. Ele até fica cheio de misericórdia de nós. Por isso é que o amor dele tudo sofre. Ele aguenta com esse cheiro do nosso pecado. Nós estamos ali cheios de pecado, demônios ali a lançarem seta na gente, e as setas que são letal para nos matar, Ele interceta. Ele interceta para não ceifar a você, porque é a misericórdia dele, porque a fidelidade dele. Ele promete que estará conosco até a consumação do século, aqueles que servem. E aqueles que não servem, Ele promete que Ele espera para que você se converta. O que Ele disse ao Pedro? Pedro, olha que Satanás pediu-me para vos ir andar, mas eu roguei ao Pai para que Ele não vos faça a vida. Mas quando tu te converteres, tu testemunharás de mim. É assim que somos todos hoje, como Pedro não era convertido e desafiava a autoridade de Jesus a todo tempo, assim todos nós somos hoje. E a todo tempo Ele tem a mão assim, nos protegendo. Quando é que você vai honrá-lo? Quando é que você vai bendizer o nome dele? Quando é que você vai dar lugar a ele? Quando é que você vai andar unido com ele? E quando é que você congrega para andar unido? Para ser membro, para andar unido como um verdadeiro crente? E quando falar, não invocar o nome de Deus em vão. Aí eu não congrego, mas eu tenho Jesus. Estás a invocar o nome de Deus em vão, amado. Você não é membro do corpo de Cristo. Você está completamente fora, separado de Deus. As tuas orações não são ouvidas na plenitude. A oração de misericórdia, a oração de graça, Ele te vai sempre responder. Ele responde a todos os homens. Mas certas coisas, não, amados. A oração de salvação você não tem. Você não tem porque você está fora da vontade dele. Você não faz a vontade dele. Só tem que haver o arrependimento genuíno. Leia Mateus capítulo 3, amado. Arrependa-te e produza frutos de justiça de Deus. Enquanto não produzir fruto de justiça de Deus, andar na vontade de Deus, do jeito de Deus, enquanto estiver na tua vontade, isso não é fruto de justiça de Deus. Isso são obras infrutuosas das trevas. Quer dizer que ainda está em trevas. Não importa quem você seja, amado. Não importa, muitos pastores, muitos homens de Deus, mulheres que estavam congregados, saem
e levam a visão deste ministério, vão montar o seu ministério e estão fora da autoridade de Deus. Deus vai parar essa pessoa, Deus vai impedir a pessoa de evangelizar, Deus vai impedir a pessoa de levantar o santuário. Há pessoas que ele impede, mas há pessoas que ele deixa. E quando chegar lá, ai, Senhor, Senhor, porque me dizes Senhor, Senhor, e não fazes a vontade do meu Pai. Porque dizes o Senhor, Senhor, e não te sujeitas a mim. Quando eu te disse, fica onde tu estás. Quando eu te disse, vai àquela igreja. Quando eu te encaminhei para aquele lugar. Por que você não ficou, não sujeitou para que eu arrancasse essa maldição na tua vida e curasse, e sarasse, e te regenerasse, fizesse de novo o teu vaso de dentro para fora, para que você seja uma nova criatura criada por mim, obras das minhas mãos, para eu habitar no teu templo, templo feito pelas minhas mãos. Templo feito pelas minhas mãos. Ele habita no templo que ele fez, amado. O Espírito Santo não vem a qualquer maneira e entra dentro da gente e opera, não, senhora. Esta é uma heresia. O Espírito Santo, verdadeiramente, ele entra e opera no templo que dá lugar a ele. No templo que deixa-o entrar. Genuinamente do coração. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que tenho andado desgarrado. Eu reconheço que tenho blasfemado contra ti. Senhor, eu não te conheci, eu não te conheço. Um pouquinho que ouvi hoje, Senhor, acerca de ti. Ai, Senhor, eu tenho pecado muito. A minha alma hoje está mesmo contrita, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor puder ter misericórdia de mim, eu peço, Senhor, eu rogo que tenha, Senhor, perdoa-me no nome de Jesus, perdoa-me, Senhor. Ele quer ver esse coração contrito, amado. Perdoa-me, Senhor, de tudo, todos os maus caminhos, todas as palavras negativas da minha boca, todas as más atitudes, todos os maus pensamentos, todos os maus sentimentos. Ai, Senhor, tenho pecado tanto contra ti. Tu és santo, tu és todo poderoso e eu aqui a falar mal de ti, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Hoje eu quero ouvir mais de ti, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, se puderes salvar a minha alma hoje, salva a minha alma. Amados, um coração contrito, ele não despreza. Um coração contrito, ele não menospreza. Ele agarra. Você recebeu, então ele vai te dar um bocadinho desse grão de mostarda de fé, para que você então granjeie, para que você faça crescer essa fé. Conforme você for sendo fiel a ele, então ele vai dar crescimento a essa fé que entrou neste dia que você recebeu Jesus Cristo. O Espírito Santo verdadeiramente só entra quando você for batizado pelo Espírito Santo, amado. Então esse é um processo que as pessoas, nós estamos nas trevas, podemos conhecer a palavra de ponta a ponta. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nós vamos lavando, mais ele vai nos limpando, mais ele nos vai purificando. Quanto mais nós meditamos, quanto mais nós formos fiéis a negar o pecado. Amados, não é um processo fácil, não é um processo que se cumpre de um dia para o outro. Tem o seu tempo e cada um tem o seu tipo, o seu pecado, e há uns que vão mais depressa, outros vão mais devagar. Ele leva em conta isso tudo. Então não conta que o Espírito Santo de toda sorte vai descer sobre você. Oi, eu estou cheio do Espírito Santo. Não, sinto muito, não vem que não tem. Não vem que não tem, não é esse o processo, amados. Aquilo que tem sido ensinado não é esse o processo. Se fosse assim, amados, então o mundo estaria um caos. Deus não dá a qualquer maneira algo que ponha ainda em causa o reino dos céus. Não, ele não vai dar do seu espírito a qualquer maneira. Tem que haver santificação. Tem que haver mudança de pensamento, de sentimento e tem que haver mudança de comportamento. E ele vai vendo, ele vai testando, ele vai provando o teu coração. Tudo no tempo dele. Quando ele determinar, a semente tem que crescer. A semente tem que produzir frutos do Espírito Santo, não abrolhos.
Não abrolhos. Uma pessoa que nasceu, recebeu a salvação, mas não muda de pensamento, não muda de atitude, não muda de sentimento, amados. Como é que ele vai derramar o seu espírito para você agora estar a pregar e fazer o quê? Muitos de nós cometemos heresias, põem pessoas só pelo fato de ver pessoas a pregarem muito bem e já estão a dar, já estão a enviar para ser missionário ali. Esta é uma heresia muito grande, não é? E às vezes vão só. Não, tem que ir de 2 em 2 e tem que ir com um líder mais idôneo para que o outro esteja debaixo da autoridade, seja supervisionado, seja treinado, dando lugar a Deus aos poucos e pouco, para então no tempo de Deus então é que põe o seu selo, é Ele que põe, não somos nós, amados. Por isso é que as igrejas estão muito assim, porque tem selo do homem, tem selo do líder que quer crescer, quer ir depressa, nada, não vai, amado. Eu, enquanto Deus não me disser que esse está pronto, eu não envio ninguém a lado nenhum. Está nações para serem enviados, mas o povo, enquanto o povo não der lugar para que Jesus Cristo desça, né, e faça dele um verdadeiro servo, então eu não vou, porque ele vai me mostrar sempre quem está pronto e quem não está pronto. Quem está pronto, quem não está pronto, é um risco muito grande. Enviamos pessoas que nós vemos que estão cheios de pecado, pregam só pelo fato de pregarem bem, vamos enviar. Esta é uma heresia muito, 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 muito grande, e é uma irresponsabilidade espiritual muito grande, porque nós estamos a lidar com demônios. A nossa luta não é contra a carne, nós não estamos a enviar o servo para lidar com pessoas, é para lidar com demônios que usa das pessoas. E se ele não tiver experiência espiritual, não tiver experiência com Jesus Cristo, ele se não tiver estrutura espiritual para aguentar a carga espiritual, ele parte o povo, e depois é onde Deus nos acuda. Então isso tem muita responsabilidade. Tem que aprender a andar em união, tem que aprender a apaziguar, tem que aprender a levar uma igreja em união, em solidariedade, em inclusão, em justiça, em amor. Amados, que isso é a base de tudo. O amor é a base do tudo. Amém, amados? Eu espero que você entenda isto, porque o inimigo tem estado a usar muito, e quando Deus, para terminar esta fase, quando Deus tem, quando Deus chama alguém, e claro que quando nós recebemos a chamada, o inimigo vem logo atrás. O povo de Deus, se entendessem que aquele que se levantar contra esse ungido vai constituir-se inimigo de Deus. Se o povo entendesse, o povo abraçaria. Em primeiro lugar, o povo reconheceria que não, esse é ungido de Deus. Nós não vamos blasfemar. Em segundo lugar, Jesus Cristo, temos aqui o testemunho de Jesus Cristo, que quando ele começou a pregar, a glória de Deus estava sobre ele. Os irmãos atacaram-lhe. E como disseram ele, para ir bem longe e pregar no outro lado. É para quê? Para separá-lo. Já viu qual é a tática que o inimigo usa? Separação a todo tempo, amado, porque ele não quer que você venha a salvação. Deus, quando unge um membro de família, a glória do Senhor desceu sobre ele. Você não tem que ter inveja dele, amado. Você tem que dar glórias a Deus, porque Deus veio para a tua casa, usou-se do teu familiar. Agora você tem que se juntar a ele para receber você também e ser ungido também por ele, Deus nele, e você também ir abençoar os outros. Mas o caráter do ser humano é tão endurecido que, ao invés de dar glórias a Deus, dá glórias ao inimigo, ataca o ungido. Começa na família, amado. Ataca o ungido. E Deus é obrigado a tirar o ungido dali. E o que é que faz? A casa fica vazia de Deus. O inimigo faz aquilo que quer. Porque se Deus também não tirar o ungido, Deus não consegue aproveitar do ungido, porque Deus não enviou o ungido para andar em ataques com a família. O ungido evangeliza, fala,
Deus dá tempo para poder se converter mas quando a família resiste, ainda ataca o ungido, Deus põe um ponto final e põe a espada e tira o ungido e envia o ungido para outro. Mas tem acontecido assim comigo e com todos, muitos ungidos, mas é da vontade de Deus? Não. Deus, quando chama o primeiro, Deus primeiramente mostra como salvar os outros. É muito importante que você entenda o ministério apostólico. Se o Senhor me permitir, amanhã um pouquinho eu falo para você como devemos reconhecer o ministério apostólico. Deus, quando nos chama, primeiramente, Ele nos chama a nós. E então, Ele vai usar-se de nós para salvar os nossos familiares. Começa pela nossa casa. E então, os irmãos de Jesus, começou por eles, mas eles rejeitaram. Rejeitaram todos a Ele. Deus deu a ele os outros discípulos, mas era primeiramente suposto os irmãos de Jesus receberem a salvação. Então, temos que reconhecer as astutas ciladas do inimigo. O inimigo vai sempre pôr-nos uns contra os outros. Mas quando nós reconhecermos, amados, nós temos que reconhecer. O Tiago 3 tem que estar sempre gravado no nosso coração. Onde há obra perversa, onde há contenda, onde há estender do dedo, o jugo, murmuração, fofoca, críticas, heresias, mentiras, falsos testemunho, todas essas coisas, fingimentos, hipocrisias, tudo isso, depois grupinhos, pessoas estarem assim a ter tendência a escolherem um determinado tipo de pessoas e eles ficam em grupos, só eles, não se misturam mais com outros membros da congregação. Amados, o diabo fica contente, porque você está a fazer exatamente as obras dele, você está no time dele, você está a fazer publicidade da bandeira dele. João 10:10 está na tua mão, está na tua boca, está nos teus pés, a funcionar como deve ser. Quando o crente entender isso, o crente nunca mais vai parar na mão do inimigo para dar glórias ao inferno. Ele vai sempre mortificar os membros. Ele vai usar Colossenses 3, vai mortificar os membros para a investida do inferno e vai glorificar o nome de Deus, perdoando, orando para todos os outros, para que Deus sare o seu coração primeiramente e depois também sare e Ele liberte o perdão para os outros e ande em amor. E no tempo certo, Deus vai contender com eles, amados, porque quando nós oramos para aqueles que falam mal de nós, aqueles que cometem injustiça contra nós e tudo mais, amados, Deus nos justifica como? Primeiramente, Ele nos sara, Ele acalma o nosso coração, nós sentimos paz, nós sentimos fortalecidos, nós sentimos rejuvenescidos, nós sentimos honrado, sentimos a presença de Deus, sentimos o amor de Deus. Em segundo lugar, Deus vai contender com outra pessoa. O Espírito Santo vai contender com a pessoa. Qual é o espírito que nós estamos a contender com ele, amado? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está em você. É o mesmo Espírito que me salvou a mim. É o mesmo que salvou a outra pessoa, não é? Então o Espírito Santo vai convencer quando ela estiver a ouvir a palavra, quando o líder estiver a pregar, quando ela estiver a meditar a palavra, se ela não fugir, se ela não contender com Deus, se ela não endurecer o coração, ela ouvir a voz de Deus, ela vai reconhecer que fez mal, mesmo que ela não abra a boca e diga, mas ela vai saber que te fez mal a ti e ela não vai querer perder a salvação. Temos que ser sábios, amados. Temos que ser sábios e impedir que haja separação no meio de nós, a começar pela nossa casa. Temos que impedir que haja contenda, haja conflito, haja gritarias, haja tudo aquilo que claro que nós às vezes gritamos, mas quando é gritaria que leva-nos a pecar, em que o marido comete violência doméstica, a mulher comete violência doméstica, vingam-se ali, vingam-se dali, outros traem uns aos outros, Deus nos acuda, e enquanto houver isso, amado, isso é só
obra do inferno. É só obra do inferno. Então vamos largar essas obras, amados. Vamos andar em amor, vamos andar em união. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele veio fazer. Ele veio restituir-nos a glória de Deus que foi roubada. Nós fomos roubados de Deus. O inimigo tirou-nos da mão de Deus usando essa astuta do diabo, essa arma de separação. Ele sabe que Deus não compactua com o pecado pela experiência que ele mesmo teve com Deus. Então ele induziu aos primeiros homens que Deus fez ao pecado, para separar, com o propósito para separá-los de Deus. E ele conseguiu isso. Mas Deus não foi de modas. Deus perdeu, mas ele venceu. Ele enviou seu filho para restituir a glória que lhe foi roubada. Essa glória sou eu, você. E Jesus disse lá em Mateus, ele incumbiu aos discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ide, batizai, discipulai, ensinai-os a guardar a minha palavra. Então nós temos que guardar essa palavra. Se ele veio nos resgatar da maldição da lei para nos reconciliar com o amor do Pai, então temos que andar em união. Temos que andar, o ministério de reconciliação de Jesus Cristo tem que operar em nós. Temos que fluir no sobrenatural de Deus. Temos que operar no Espírito de Deus que clama Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Tem que funcionar, amados. Se você quer vencer, tem que funcionar. Mateus capítulo 5, 43 a 45. Se você quer vencer, é a arma que Jesus Cristo usou na cruz de cruz. Ele perdoou os inimigos. Ele olhou os homens enquanto ele estava crucificado. Ele olhou os homens. Eram os homens que ele estava a ver? Não, ele só via demônios. Então a luta dele, ele não veio lutar contra os homens, ele veio lutar contra os demônios. Ele veio combater as obras infrutuosas das trevas. Ele veio destruir as fortalezas do inimigo. Ele veio restituir a glória do Pai, que sou eu e você. Então por isso é que ele disse: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Porque se todos aqueles que o crucificaram viram que eram os demônios que estavam a induzi-los a fazer aquilo, eles largavam logo tudo e não crucificavam ao mestre. Amém, amados? Então eu oro para que você entenda esta mensagem hoje, que o espírito de separação é o inimigo, que é arma do inimigo, que você tem que reconhecer nos teus caminho e ser humilde em todo o tempo. Mesmo que a pessoa chame você, que você é burra, que você é aquilo, que você... Não importa, você sabe o que está a fazer. Acima de tudo, Jesus sabe que aquilo que você está a fazer, você está a glorificar o nome dele, você está a glorificar a cruz de cruz, você está a honrá-lo. E quem vai ganhar é você, porque ao fazê-lo, você está a andar em amor. Ao fazê-lo, você está a preparar o teu caminho para subir o teu azeite, o teu candeeiro está com mais unção, o teu coração está cheio do amor. Você está cheio de água viva, porque você é ouvinte e praticante. Você está cheio do amor de Deus, e a mão do Senhor Jesus, Ele está em cima da tua cabeça, assim, minha filha amada, meu filho amado, porque você está a fazer a vontade de Deus. E quando você assim faz, rios de água viva continuarão a fluir do teu ser, e lá no céu, a festa no céu, amados. Cada boa atitude, cada palavra de Deus que nós praticamos, amados, o céu enche de festa. Por quê? Porque são tesouros que acumularam lá no céu. Esses são frutos do Espírito que nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esses são esses tesouros que nós temos que acumular no céu. A fé, o amor, a bondade, a temperança, a esperança, a humildade, a mansidão, tudo isso, amados, não são só frutos, a integridade, o temor, o zelo, a diligência, são muitos frutos do Espírito. O apóstolo Paulo pôs aqueles 9, mas para mim é um leque, é uma lista não exaustiva de frutos do Espírito que nós temos que acumular. Dentro daqueles que lá estão, nós temos que ser diligentes, amados, temos que ter temor, temos que ter ser diligentes no ministério. Se nós não formos diligentes, não tomamos posse das nossas bênçãos. Amém, amados? Então eu oro para que você entenda o poder de separação, para fechar essa porta a um inimigo.
Se você ama a tua esposa te ama, não deixem que a mágoa, o ódio, o rancor se ponha no meio de vocês, amados. Vamos aprender a ser humildes, a ser mansos. Vamos aprender para que nós possamos vencer o inferno. Só assim é que vencemos o inferno. No teu local do trabalho, não importa que você esteja a fazer mais do que o teu colega. E se é o trabalho que ele tem que fazer, ou vocês os dois têm que fazer e você faz mais do que ele, enquanto você pode fazer, faz. Quando você não puder fazer, não faça. Mas não murmure, não critique, não vença o mal com o bem. Enquanto isso, os olhos de Jesus estão sobre você e ele está a escrever no livro da vida a tua atitude, a tua fé, o temor a Deus. Ele está a ver que você está a praticar o Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos. Você está a aguentar o coração, você está a falar com ele, Senhor, olha teu servo, é trabalho para nós fazermos os dois, Senhor, mas ele vai à casa de banho e fica ali e não sai dali, e depois vem com a cara de lata, faz só um gestinho e eu que estou ali, Senhor, eu entrego ele no trono da tua graça, contenda com ele, Senhor, fala com ele, Senhor, para que ele faça justiça, porque nós somos um time, Senhor. Fala com Deus. Deus vai entrar na tua casa, amado. Eu falo isso por experiência. Eu já estou craque nisso. Eu já estou craque nisso. As pessoas, por isso é que as pessoas me subestimam muito. Pelo fato de eu não falar. Não quer dizer que eu não estou a ver. Pelo fato de você me estar a fazer mal, eu estou a rir. Não quer dizer que dentro do meu coração eu estou a rir. Eu estou a rir é para disfarçar, para não... que tem que aguentar a ira, tem que honrar a Deus. Se o Senhor diz que não vos vinguei a vós mesmo, minha vingança, então eu não posso rugir. Eu deixo que o leão da tribo de Judá ruja por mim. Então ele vai rugir por mim no tempo certo. Quando ele também rugir, a vingança come-se fria. Quando aparecer, eu saio assim. Quando é que você vai ter essa glória de Deus em ti? Quando é que você vai buscar essa glória? Deixar que Deus trabalhe a teu favor. Cumpra a tua parte e Ele cumprirá a dele, amado. Ele é fiel. Amém, amados? Não a separação. A separação é a astuta do diabo desde o princípio. Nós temos que aprender com os erros do passado. Nós temos que mudar, reverter os valores da Eva caída e do Adão caído. Hoje somos uma nova criatura, somos redimidos da maldição. Então vamos tomar a arma do amor que Jesus Cristo trouxe, Ele nos ensinou. Congregue para que você aprenda essa armadura, revista de toda a armadura, para que você tenha fé para vencer o mundo, vencer tribulação, perseguição, injustiça, vencer as guerras, as mágoas, os ódios, o rancor, a perseguição, a tribulação, a enfermidade e tudo quanto é casta aqui de tudo isso de injustiças que estão no mundo, que nós sabemos que todos nós somos participantes dela. Todos nós somos participantes dela, mas se você estiver revestido de todo o escudo, de toda a armadura de Deus, você terá fé para vencer o mundo, vencer as circunstâncias e você assim testemunhará de Deus. Isso quer dizer que Ele é a tua bandeira, a tua justiça, a tua estrela guia da manhã. Pai querido, no nome de Jesus, deixo esse povo todo que entrou aqui. Pai Santo, seja lá quem está por detrás. Eu oro para que ninguém saia daqui como entrou, que esta palavra, Senhor, tenha sido uma palavra rema e que ela vá, Senhor, e prospere para tudo quanto é enviada. Eu não cesso de dar graças a Ti pelo poder da Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, medula para os nossos ossos, remédio para o nosso corpo. Continua, Seu Santo Espírito, a tocar, vem confirmar com sinal, prodígio, maravilha na nossa vida, esta palavra, Senhor, que ela fique vinculada bem na tábua do coração dos meus irmãos. Que ela não seja esquecida. E se for esquecida, Senhor, faça a cada um dos nossos irmãos lembrar, assim como tu disseste aos discípulos, esse Consolador que eu vos enviar, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, para que tu faças lembrar a todas as pessoas que entraram aqui hoje, desta palavra que eles ouviram, para que eles andem em amor, para que eles vivam em amor, para que eles busquem o amor, busquem a união, busquem a paz com todos, Senhor,
Senhor, para que eles possam ver Deus. Assim, quando Jesus Cristo vier, eles estarão com o seu candeeiro, com o seu templo cheio da unção de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do temor do santo nome do Senhor, e entrarem assim no gozo do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Amém, amado. Deus transformou a nossa vida para nos abençoar e do pecado nos libertou. O seu Filho Jesus, só a Ele tu servirás. Ele é o Senhor, porque és o Salvador. Tu és libertador, não há outro igual a ti. Porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Oh Pai, clamo esse sangue derramado na cruz de cruz, esse sangue que nos reconciliou com o amor do Pai. O sangue de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo esse sangue de Jesus sobre todos nós, Senhor, sobre todo esse povo. Pai Santo, continua a libertar, Senhor. Continua a curar, continua a sarar, continua a rasgar, Senhor, o povo. Senhor, a separar o povo do mundo, Pai Santo. Continua a desvaziar o povo do eu, do acho, da vontade própria e do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração desse povo, continua a convencer do pecado, da justiça e do juízo do Pai, que está às portas, Senhor. O Senhor está a recolher no celeiro. Continua, Senhor, a pôr no coração deles a tua vontade para a salvação e vida eterna, para que o povo dobre o joelho em nome de Jesus Cristo e confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e que, Senhor, entrem pela porta estreita e fiquem lá, Senhor, combatam um bom combate da fé e do amor dentro da porta estreita. Guardem o seu coração, guardem a fé até trocarem por uma coroa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sangue de Jesus, eu clamo sobre você e declaro que você já é o mais do que vencedor, para a glória de Deus. Amém, amém. Um bem-aja, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.